próprio sábado é um dia de celebração, eu quero convidar aqui alguns anciãos que foram indicados pela comissão dessa igreja, pela Assembleia da Igreja, à ordenação bíblica. Eu quero chamá-los aqui, o Val, o Sidney, o Carlos, quero chamar também o pastor Adel, que está aqui conosco, o Ângelo, são os novos anciãos indicados por essa igreja. Essa ordenação poderia ocorrer em um outro momento, mas alguns amigos queridos com quem eu convivo há muitos anos já, pediram que eu fizesse essa ordenação, e eu estou tendo esse privilégio. O pastor Lucas também, um querido amigo, pastor dessa igreja também, estaria aqui, seria ordenado ao ancianato também. Todos nós pastores, antes da ordenação pastoral, somos ordenados também ao ministério dos anciãos. Mas infelizmente ele teve um acidente doméstico, está bem, mas impossibilitado de estar aqui. Então vocês podem ficar bem aqui no meinho da igreja, e eu vou falar com vocês como se toda a igreja estivesse falando com vocês agora, tá certo? O apóstolo Paulo, ele escreveu 2 epístolas a um jovem pastor, aquele que receberia o manto da responsabilidade de substituir Paulo. E essas epístolas, que levam o nome desse jovem, Timóteo, são epístolas recheadas de conselhos, de exortações. E eu quero ler alguns versículos para vocês, que nós encontramos no capítulo 3, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e vocês podem acompanhar, vocês que nos assistem também pela internet, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Na Bíblia aparece essa ideia de que se alguém almeja ser um ancião, que no mais profundo sentido da Bíblia, ser um pastor, boa coisa é. Vocês não pediram para ser, vocês foram recomendados para ser. Mas se falo com alguém, algum jovem valoroso, alguma mulher valorosa dessa igreja, que aspira a essa liderança, a Bíblia diz: boa coisa vocês fazem. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, ele não seja corrigível, seja íntegro em seus procedimentos, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, uma qualidade importantíssima de um pastor ancião local, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, com todo respeito, inimigo de contendas, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se engrandeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu gostaria de dissertar esses versículos da maneira como eu gosto de expor a Bíblia, mas eu não tenho esse tempo. Mas eu exorto vocês, eu desafio vocês a meditarem nesses versículos e se responsabilizarem com eles diante dessa igreja que recomendou vocês como anciãos.
como pastores locais dessa igreja, sobretudo da família de vocês em primeiro lugar. Deus abençoe vocês. Eu vou chamar aqui agora os anciãos ordenados dessa igreja para juntos orarmos com imposição de mãos. Queridos anciãos, podem se aproximar por gentileza. Vocês podem vir um pouquinho à frente, um passo à frente. Muito bem. Alguns anciãos podem ficar atrás, alguns anciãos podem ficar comigo aqui à frente. E nós vamos nos ajoelhar nesse momento. No momento em que eu sinalizar a imposição de mãos, imponham as mãos sobre eles. Mas eu peço também que a igreja imponha as mãos sobre eles, para que eles sejam abençoados, empoderados do Espírito Santo, para pastorear essa igreja querida que nós todos tanto amamos. Ajoelhemo-nos então nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui ajoelhados diante da Tua grandiosidade, felizes, porque quando nós pensamos na seara, que é muito grande, densa, complexa, desafiadora, o Senhor de maneira extraordinária manda mais ceifeiros, manda mais pastores, mais anciãos, renova um corpo da igreja, para trazer bênção a ela mesma. Obrigado, Senhor, porque esta igreja teve a percepção e a sensibilidade de recomendar esses novos anciãos pastores. Obrigado, Senhor, porque eles, encorajados pelo Teu Santo Espírito, aceitaram esse desafio. Agora, Senhor, eu quero lhe rogar uma bênção especial sobre eles. Eu quero, de maneira muito especial, estendendo a mão sobre eles, pedir toda sorte de bênçãos celestiais sobre eles, bênção de sabedoria, de discernimento, bênção de paciência, de resistência, bênção de misericórdia com os mais fracos, amor com aqueles que carecem de amor. Toma-os em Tuas mãos. Também, Senhor, abençoa de maneira muito especial a esposa de cada um deles, porque elas exercem uma função muito extraordinária, muito importante. São elas que encorajam, são elas que incentivam, são elas que dizem que a igreja de Cristo é tão importante quanto eles mesmos. São elas que imprimem na mente e no coração o altruísmo do cristianismo servidor. Por isso, Senhor, toma-os em Tuas mãos, que eles sejam verdadeiros pastores, sacerdotes, nos lares que eles representam, mas também desta igreja que nós tanto amamos. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Por uma questão de protocolo, ainda em pandemia, nós não vamos abraçá-los, mas sintam-se abraçados por todos os anciãos dessa igreja e por todos os membros dessa igreja. Permaneçam aqui agora, porque eu quero chamar as diaconisas e os diáconos, e eu chamo